Te respondo agora. Boa noite. A avaliação é que a gente veio numa crescente, fazendo um comparativo com a última partida, né? A gente tem um volume muito maior. A gente finalizou acho que só 7 vezes no último jogo. Hoje conseguimos 17, então 10 finalizações a mais. Então a gente vê que a gente está numa evolução. Uma evolução essa que não foi suficiente para nos dar a nossa primeira vitória. Então temos que evoluir ainda mais para a gente conseguir conciliar esse volume, né, junto com as vitórias, que é o que a gente precisa para a gente alcançar a nossa classificação. Então a minha avaliação é essa. A gente teve volume, melhoramos, ainda fisicamente ainda abaixo. Você vê que os nossos jogadores fazem um pouco mais de força do que o seu adversário, né? O craque já está mais adaptado, está mais solto, mais leve, né? E nossos atletas sentindo ainda a pré-temporada, né? O Lovati pede para sair cansaço, o Arthur Kaique correu demais também, pede para sair cansaço. Então ainda jogadores que não... O Lepo, surpreendentemente, conseguiu resistir o jogo todo. Vale lembrar que nós fizemos 5 mudanças da última partida, então 50%, né, dos jogadores de linha ali, bastante mudanças. Estreias, 3 estreias, Facundo estreia, Zé estreia e Lepo estreia. Ainda teve a estreia do Esli também, então a gente está pouco a pouco vendo, rodando e o quanto antes a gente achar uma equipe, achar um jeito de jogar, encaixar, e aí a gente conseguir as vitórias com mais naturalidade. Jair, boa noite, ao vivo na TV Brasil Central também. Sobre o Esli, quando você chama ele do banco, a torcida dá um gás, né? Dá uma empolgada, acredito que naturalmente seja uma expectativa do torcedor. A condição física desse jogador e como é que você vê que ele pode evoluir e agregar no seu time? Então, ele nem estreou, já é um xodó, né? Já tem um carinho especial por ele. Espero que ele teve ainda 1, 2 chances ali para estar fazendo gol, mas ainda está na parte física. Ele foi um dos últimos a chegar, chegou com o percentual um pouco acima, então está aquém dos demais também fisicamente. Então vamos ver, quando a nossa equipe estiver homogênea, volto a repetir, fisicamente, com certeza a tendência é que essa competitividade interna seja maior, melhor, e que quem ganha com isso é o Goiás. O Jair, boa noite. Lucas, boa noite. Novidade, né? O Goiás implantando isso, o diretor ao lado do técnico pós-jogo. E a pergunta para você, Lucas, em nome da direção do Goiás, que forma que vocês estão vendo esse início do Goiás no Campeonato Goiano, né? Tanto o futebol que o Goiás está apresentando e também a questão de resultados. Como é que a direção está vendo? Boa noite, André. Boa noite a todos. Bom, primeiro falando, esse ano vai ser comum isso daqui. Eu acho que nós somos uma unicidade. Eu sempre digo que eu sou um cara que acredito no trabalho, né? E eu tenho visto no dia a dia isso de uma forma muito robusta, né? Então, eu compactuo de tudo que o Jair acabou de falar. Acho que nós estamos ainda num processo, né? Lembrando que esse ano o calendário é atípico para o futebol brasileiro, né? Teve mudanças, né? E a gente realmente não teve ainda o tempo suficiente para poder, principalmente na parte física, né, colocar em condições. E o campeonato, ele é muito de como termina, né? E não como começa. Então isso eu acho que é óbvio que nós já queríamos ter vencido, isso é natural, mas eu acho que a vitória vai acontecer no momento certo. Hoje já veio, né, de uma ascendente aí na questão, até na forma de jogar, no modelo de jogo ali, o Jair está encontrando, né? Como ele disse, teve algumas mudanças dentro da equipe, do primeiro jogo para o segundo. Já essa equipe ele vai encontrar a melhor maneira de começar, né, o jogo. Então, assim, a diretoria vê com muita tranquilidade, porque existe muito trabalho e existe muita confiança em tudo aquilo que nós estamos fazendo internamente. Então, eu não tenho dúvida que logo a vitória vai acontecer com tranquilidade e as coisas vão fluir da maneira como a gente imagina. Jair, ano passado você estreou ganhando lá em Morrinhos, mas depois foram 3 partidas sem vencer e na sequência as 13 vitórias consecutivas até o título. Você vê no desenvolvimento, no planejamento, semelhança com o que aconteceu com você ano passado?
Olha, boa pergunta. Eu acho que se a gente dá um giro aí dos campeonatos estaduais, as equipes, né, grandes, de maior investimento, maior torcida, vem sofrendo nesse início. Acho que é mais que natural a gente pensar ao longo prazo, e é normal também, se eu tivesse do outro lado também, tivesse preparado antes, a gente sair na frente, né, nessa questão de treinos, de jogos treinos, né? Então as equipes que a gente vem enfrentando, elas estão mais prontas como equipe, principalmente fisicamente. Então é a tendência, com o passar do tempo, pela qualidade do nosso elenco, que a gente venha a crescer também fisicamente e igualando a parte física com os nossos concorrentes, que a gente possa sobressair na parte tática e na parte técnica. Então a tendência é essa, né? Foi assim o ano passado, é difícil, é ruim falar que é outra camisa, mas foi assim, né? Até a própria vitória lá do Morrinhos foi um jogo muito difícil, muito abaixo, criamos pouco, foi um gol de pênalti, mas depois ficamos um tempo sem vencer e depois vencemos. Então que o roteiro possa ser igual, né? Foram 15 vitórias consecutivas e dentro delas 2 jogos das finais que nós vencemos os 2. Então que possa ser igual agora aqui no Goiás, possamos crescer na hora certa e que a gente possa dar de presente para a nossa torcida esse título tão esperado, né? Que já são 6 anos aí que a gente não consegue, que a gente possa respeitar os nossos adversários, mas possamos comemorar, né? Que seja diferente o final do que está sendo o nosso início. Ô Jair, no intervalo surgiram algumas vaias e no final o volume aumentou, né? Não sei se essa falta de paciência ainda é em decorrência do não acesso, mas isso dá uma pressão no trabalho para essa vitória sair logo, para a galera dar uma acalmada? Não, você vê normal? Não, normalíssimo, né? Eu como torcedor também estaria vaiando, a expectativa é muito grande em cima de todos nós, os profissionais aqui, dos nossos atletas, né? A direção montou um time muito competitivo, muito forte. Então a expectativa deles era que a gente fosse atropelar e vencer todo mundo quanto antes. Então é normal eles estarem vaiando. A gente gerou expectativa boa, e a gente vai correspondê-la, né? Já queríamos, não queria estar começando assim, queria estar começando aqui comemorando 6 pontos, mas não foi. Mas a gente vai conseguir sim, quanto antes, dar alegria para eles, e as vaias são mais do que normal, já que você não vence, né? Você não vence sendo favorito nos seus jogos. Temos que assumir essa responsabilidade. A gente só não pode deixar essa ansiedade pela primeira vitória nos atrapalhar, né? Porque aí você toma de decisão errada, o passe o que era para passar você chuta, o que era para chutar você passa. Então a gente não pode deixar essa ansiedade entrar dentro do campo e nos atrapalhar. A gente teve um pouco de ansiedade hoje no terço final, principalmente, né? Um volume muito grande e não conseguimos fazer o gol. Então que a gente possa ter tranquilidade e com naturalidade voltar a vencer e dar alegria para a nossa torcida. Boa noite, a minha pergunta segue o raciocínio do colega. Teve as vaias, mas ao fim do jogo também a gente ouviu Goianão é obrigação. O Goianão é uma obrigação, e como lidar com essa ansiedade do torcedor, explicar para o torcedor que apesar desse começo ruim, o Goiás está no caminho que foi planejado? Não, a verdade, o caminho foi planejado, já era a gente vencer esses jogos também, mas o grande objetivo, a gente conseguiu o título sim. E como é que você trabalha num clube desse tamanho, nessa estrutura toda, e você não tem obrigação? Você tem que ter obrigação. Todos os clubes grandes, nos campeonatos estaduais, têm essa obrigatoriedade de vencer, né? Não só aqui, em todos os outros regionais, né? A pressão é nossa aqui, também dos nossos adversários que já venceram a competição. Então é super natural você trabalhar com futebol, trabalhar em grandes equipes e ter essa obrigatoriedade, né, que a gente fala de vencer. E a gente vai buscar com todos os esforços, o quanto antes a vencer, e no final que a gente possa comemorar com esse título tão esperado. Andrino, sobre a situação do Vinícius, um jogador que está voltando, retornando ao Goiás, eu percebi em momentos ali do jogo uma falta de paciência do torcedor, algumas vaias referente a ele, porque tem um atrito assim, de longa data com esse jogador. Como é que você está sentindo a situação do Vinícius? A intenção é dar sequência, que ele continue no elenco, ele pode sair? Boa noite. O Vinícius é um jogador que tem uma história dentro do clube já de muitos anos, né? Antes da minha chegada, né? Acho que até da própria chegada do Jair também. Tem um contrato longo. Quando eu chego, eu me deparei com um contrato extremamente longo que foi feito, né?
Mas é um atleta que é um funcionário do clube, é um ativo do clube, é um cara que a gente tem que ter todo o respeito, calma. A gente sabe já, eu sempre soube desde a minha chegada da questão da torcida, de pegar no pé, de entender da forma como ele, principalmente quando o resultado não acontece, como o dia de hoje, né? Mas enquanto ele estiver dentro do clube, ele vai ter todo o respaldo, todo o respeito, e o trabalho que eu acho que tem que ser feito é justamente de confiança, né? Porque quando você é vaiado dessa forma, né? Quando você pega na bola, jogar futebol já não é fácil, ainda com vaia fica pior ainda, né? Mas enquanto ele estiver aqui dentro do clube, ele vai ser respeitado, o contrato tem que ser respeitado, e é assim que a gente tem que fazer. Aí, na substituição do Lucas Lovati, você colocou o Caito improvisado na esquerda, o DG, que é lateral esquerdo de ofício, estava no banco. Foi uma opção técnica ou tem alguma coisa com a parte física do DG? Não, opção técnica. O Caito faz as duas também. Ele fez um jogo que eu gostei, apesar da estreia do Lepo, né? Então a gente optou naquele momento, mas não está descartada a entrada do DG, não. Foi mais uma situação por ter conversado com o atleta e saber que ele faz as duas laterais. O Lucas, e a questão do meia, né? Tanto é que quando o Jair colocou hoje o Regis, o time cresceu com o Regis, aquele meia de fato, né? A busca pelo meia, quais são as maiores dificuldades que vocês estão encontrando para contratar esse meia e dar para o Jair Ventura esse reforço, esse meia? André, você vê que o elenco caminhou bem no mercado em todas as posições praticamente, e essa é uma posição que não é só uma dificuldade do Goiás, é uma dificuldade acho que do Brasil hoje, né? Esse atleta, esse 10 que pifa no último terço, que acha, como o Regis, como você usou, né, o exemplo, ele não é simples de encontrar, né? Nós reviramos o mercado, continuamos em cima dessa situação, e assim que pintar alguma oportunidade que seja um jogador nesse perfil, porque se não adianta a gente trazer um 8/10, ele faz o 10, né? A gente vem falando muito isso, não é ele faz o 10, nós queremos um 10, né? Então isso não é simples de encontrar, pode ser que leve um tempo para encontrar, mas mais hora ou menos hora vai pingar alguma coisa importante, e a gente não vai fazer o movimento só por fazer, tem que ser um cara que realmente tem as características daquilo que hoje o elenco precisa, né? E o Regis, como você falou, ele entrou muito bem também, é a minha opinião, né? E é um cara que realmente é muito inteligente para jogar, mas a gente sabe tudo que aconteceu no ano passado, né? Ele vem retomando as condições dele física, e acho que é um cara que vai nos ajudar também. Jair, em relação a esse posicionamento aí do meio campo, você vem jogando com o Juninho e o Gava. Eu queria saber se eles jogam na mesma altura ali, na mesma linha, e se muda o posicionamento do Juninho quando o Regis entra. Não, o Gava vem jogando mais adiantado, né? O Gava vem jogando mais próximo do 9, né? E o Regis, quando ele entra nessa situação. No outro jogo a gente tirou o Juninho, quando entrou o Regis, e hoje nós optamos em tirar o Gava, né? Então pode ser que saia o Marcão em algum momento, enfim, o Regis possa também começar jogando, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, ele teve um histórico muito grande de lesão ano passado, o Regis, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o atleta, né? Na questão física também, mas com certeza que ele entrou bem hoje, e quem ganha é a gente, né? Tendo mais opções. Fim da entrevista coletiva, a TV Goiás agradece a